E vou começar o programa de hoje já com aquele quadro que eu amo, que faz parte do nosso programa, da nossa história. Toda segunda-feira a gente fala de dependência química e aprende com os voluntários de Amor Exigente. Amor Exigente é uma instituição linda, sem fins lucrativos, que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda, não só no Brasil, mas também no exterior, com uma transformação incrível na sociedade. Sabe que com 2 horinhas por semana a gente consegue aprender muito, modificar muita coisa na gente. E aí, olha, o nosso entorno vai ficando melhor também. Quem participa, participa sem custo algum. Não paga-se nada para participar de Amor Exigente, ao contrário, recebe-se muito, viu? E hoje a gente vai conversar sobre dependência química, como fazer da nossa casa uma comunidade terapêutica, com 2 queridos, Luiz Fernando Calduro, e via Skype com a voluntária de sobriedade, Ana Luísa Viana, que está lá em Minas Gerais. Luiz Fernando, seja bem-vindo, você que está aqui pertinho. Cada vez melhor, Cláudia. Graças a Deus. Não só é o primeiro dia da nossa nova vida, como é também a primeira segunda-feira do semestre. E aí nós viramos a página também dos princípios do Amor Exigente, que tem aquele bloco dos 6 primeiros, e agora vão chegar os 6 últimos, que é tomada de atitude. Olha que demais, hein? Sem tomada de atitude, tudo continua no mesmo. E o Amor Exigente é um grupo de ação que faz com que as pessoas mudem os seus comportamentos e tomem atitudes importantes, sem medo de crise, sem medo de nada. Medo de nada, só amor, não é? Só amor. Na verdade é o seguinte, tomar atitude dá trabalho? Dá. Eu gosto sempre de fazer assim, põe na balança. O que é melhor? Tomar atitude e ter esse trabalho da tomada de atitude? Ou ter o desconforto da crise? Ou, de repente, não mudar nada e arrastar esse sofrimento pela vida toda e ainda podendo sofrer muito mais do que você está sofrendo hoje pela vida toda? Porque é isso, quando a gente tem um dependente químico na nossa casa, na nossa família, ou quando a doença está sendo instalada, que seja no comecinho, você tem essa escolha. Ou toma uma atitude e lida com essas dificuldades, porque elas vêm, mas com o amparo de Amor Exigente você vai levar isso com mais tranquilidade, ou não faça nada, não tome atitude nenhuma. E aí, o que você está sofrendo hoje, você vai continuar sofrendo e talvez você sofra ainda mais. Não é isso? É isso mesmo, Cláudia. E aí, hoje você está com uma convidada maravilhosa, você vai ficar encantada por ela. Ah, que coisa boa. Vamos conhecer, então, a Ana Luísa Viana e a gente vai conversar com ela aqui via Skype. Como vai, Ana? Tudo bem, Cláudia? Muito bom vê-la. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Seja bem-vinda. Que bom, muito obrigada. Ana, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que os pais e responsáveis podem fazer com o seu ente querido, seu dependente químico, agora nessa fase de quarentena, né, que a gente fica mais em casa. A nossa casa pode ser uma comunidade terapêutica? Pode sim. É um tema desafiador, mas muito bonito. O Luiz Fernando me chamou porque nós começamos uma comunidade terapêutica na nossa residência. Eu, meu marido e nossos 5 filhos. Porque nós partimos do princípio, nós sempre fomos voluntários do Amor Exigente e usávamos o Amor Exigente na educação dos nossos filhos, nas nossas próprias vidas. E existe aquela ideia que todo mundo conhece, que o filho da gente é melhor na casa do outro, não é verdade? Uhum. Então, a gente ensina em casa, mas eles vão praticar, na verdade, é fora da nossa casa. Eles vão praticar e exercer os valores que a gente ensina na casa dos amigos, na escola, né? Porque essa é a ideia. Então, nós sempre trabalhamos com dependentes químicos, somos terapeutas ocupacionais e aprendemos a trabalhar com o Padre Haroldo no modelo das comunidades terapêuticas. E na época, há uns 30 anos atrás, nós víamos muitas dificuldades dos dependentes químicos sendo tratados de maneira indevida. E estava começando o Amor Exigente no Brasil e nós começamos junto com o Padre Haroldo e começamos a entender isso. E aí nós pensamos, gente, a casa, o lar, na verdade o lar e a comunidade terapêutica têm os mesmos princípios. O lar é uma fábrica de adultos. As nossas famílias, elas geram pessoas e a gente educa e conduz, orienta, ensina
para que essas crianças se tornem um dia bons adultos que saibam cuidar bem de si mesmos e que saibam cuidar de outras pessoas também. E aí eles montam a sua própria fábrica. Então, o lar é diferente de casa. Casa é o lugar do lar, o lugar da família. A comunidade terapêutica também, ela não é um lugar, ela é um modelo de princípios espirituais que ajudam as pessoas a se regenerarem. Então, o lar, ele gera, e a comunidade terapêutica regenera. Muitas pessoas acham que as comunidades terapêuticas começaram porque as famílias e os lares não deram certo. Isso é mais ou menos verdade, porque, no fundo, a humanidade é muito complexa, o ser humano é muito misterioso, é muito complexo. Então, não é verdade que todas as famílias vão dar conta de todos os seres humanos. Nós não somos onipotentes, né? A Cláudia acabou de ler o versículo aí, que nós precisamos ter humildade para reconhecer que nós muitas vezes não sabemos, não podemos, não damos conta. Então, quando a família não dá conta, e o Amor Exigente fala isso, é preciso dar e receber apoio na nossa comunidade. Então, muitas vezes, as famílias, porque esse caminho imponderável, às vezes, aconteceu nas nossas famílias, então quem fundou os lares, fundou também as comunidades terapêuticas, que foram as famílias, não é? Então, a nossa casa, o nosso lar, ele pode ser mais do que terapêutico, ele precisa ser educador, ele precisa ser preventivo, ele precisa ser formador desses princípios, né? E quando, pelas várias situações da vida, nós não dermos conta sozinhos, os nossos lares, a gente, então, tem as comunidades terapêuticas. Agora, a sociedade e as próprias lares, as próprias famílias se perderam muito no mundo, né? Perderam os valores, às vezes a gente está distante. A globalização, ela veio para ajudar, mas ela também trouxe muita autossuficiência. Então, as pessoas acham que elas não precisam mais um do outro, porque elas têm o celular. A gente vê tantas pessoas juntas, os amigos, a família, e cada um conversando com o seu próprio celular. Não é verdade? A gente tem visto isso. Então, essa globalização, essa expansão do mundo há muitos anos, tem trazido um pouco essa onipotência. Eu acho que o versículo de hoje foi muito próprio, muito apropriado. E os lares, as famílias têm achado que dão conta de tudo e, na verdade, não dão. E aí ensinam as crianças a serem também muito onipotentes. O mundo tem ensinado as crianças a serem... a gente precisa ensinar a ser responsável. É diferente de onipotente. Onipotente é uma pessoa autossuficiente, arrogante, que não acha que precisa do outro. E como é que as famílias têm se desviado? Dando tudo que as crianças querem, atendendo a tempo e a hora, imediatamente, não é? Então, essas crianças vão crescendo um pouco confusas e reforçadas pelo consumismo do mundo. Então, o lar tem perdido um pouco desse aconchego, do diálogo, da cooperação, desses princípios espirituais que formam um lar. E que são também os princípios da comunidade terapêutica, né? É a cooperação, o serviço, a sustentabilidade, a fraternidade, a ética, o lugar onde a gente aprende o que é bom, o que não é, o que está certo, o que está errado, aquilo que a gente aprende do meu direito termina onde começa o direito do outro, e que juntos a gente preserva os direitos uns dos outros, cumprindo com os nossos deveres. Quer dizer, tudo isso a gente aprende em casa, né? Mas as famílias têm tentado tanto atender o mundo, o de fora, o externo, o consumo, essa alienação, que elas têm perdido um pouco essa capacidade de se ajudar mutuamente dentro de casa. E aí as famílias, então, têm precisado recorrer às comunidades terapêuticas, não é? Que, graças a Deus, existem, mas e que umas apoiam as outras. Porque comunidade terapêutica também não é só um lugar, é um modelo, é um modo de viver cooperativo, um modo de viver fraterno,
de sobriedade, de integridade. Então, as duas se complementam quando a família precisa de ajuda, quando a família perdeu a possibilidade de continuar cuidando e formando esses adultos responsáveis. E isso acontece porque a humanidade, como eu disse, traz muitos desafios. Agora, a coisa mais importante é que as famílias e as comunidades terapêuticas têm uma missão muito importante, que é fazer prevenção. E a prevenção com o amor exigente, para mim, não tem regra melhor. Nossa história começou assim, a gente vendo, né, um paciente, especificamente um rapaz, que nós atendíamos muitos e conhecíamos tanto os hospitais psiquiátricos quanto as comunidades terapêuticas. E na época eles não combinavam. As comunidades não usavam medicamento e os hospitais não usavam espiritualidade. Então, os dependentes químicos ficavam pulando de um lado para o outro e muitas vezes precisando desse conjunto, dessa atenção mais ampliada, mais integral. Só que os hospitais não sabiam fazer isso e as comunidades terapêuticas também não. E eu considero que o Amor Exigente veio ajudar muito, porque ele foi fundado por especialistas também, que eram pais. Então, o Amor Exigente, ele une essa competência profissional dos especialistas com os princípios familiares e espirituais, com a ética, não é? E aqui no Brasil, então, a gente, muito pela função do Padre Haroldo e do grupo que começou, Dona Mara e vários outros, eram encontros maravilhosos onde nós começamos a entender um pouco mais isso. E aí, esta metodologia do Amor Exigente, esse modo de viver, que sustentou e até hoje sustenta essa ética familiar dentro das comunidades terapêuticas. É impressionante as comunidades terapêuticas que conhecem e aplicam o Amor Exigente e as que não aplicam. É completamente diferente. Porque... sem dúvida, é um programa maravilhoso, né? Um programa que precisa ser levado muito a sério. Ô, Ana, eu quero continuar contigo. Eu vou te pedir só 2 minutos, eu tenho um recadinho para passar. Mas aí eu quero que a gente vá também para a seguinte questão. É possível fazer uma comunidade terapêutica dentro de casa, quer dizer, no nosso lar, como você já bem disse, mas... se a gente nunca teve esse porto seguro, esse modelo dentro de casa, tá tudo virado do avesso, dá para transformar? Mas não responde agora, eu volto já já, tá bom? Será que você consegue mudar a confusão que está instalada aí? É isso que a gente quer saber, né? Porque eu penso sempre que existe uma distância tão grande entre o mundo ideal e aquilo que a gente tem conseguido fazer. Mas quem entende do assunto vai dizer pra gente se dá pra chegar aqui. Vamos voltar pra conversar com ela? Aqui, Ana Luísa, aqui. Eu tô encantado, é isso mesmo que nós pensamos. Ana, você é um amor na nossa vida, gratidão. Que bom. Agora, Ana, eu deixei uma dúvida no ar, que eu penso que é a dúvida de quem tá em casa, né? Porque... como tem gente que sonha em ter uma casa mais organizada, com valores estabelecidos, com limites estabelecidos, mas às vezes virou um caos e aí perdeu-se tudo, né? O pai e a mãe já não sabem mais nem quem são nessa história toda. Dá para mudar isso e transformar a casa, o lar, numa comunidade terapêutica? Olha, eu vou explicar bem porque o tema eu acho que exige uma explicação bacana e é muito importante diferenciar isso. A comunidade terapêutica, por princípio, né, como eu disse, ela tem os mesmos princípios da família, que é a formação humana, cuidar do ser humano para que ele volte a ter as suas capacidades. Só que a comunidade terapêutica ela vem corrigir um problema que a pessoa tem. Então, a comunidade terapêutica, a dependência química, a comunidade terapêutica é para tratar dependência química. E a dependência química é o final da linha, é todo um problema já instalado. Então, a família precisa atuar antes.
A família precisa atuar para não desenvolver a dependência química e talvez para não termos comunidades terapêuticas e sim famílias terapêuticas, vamos dizer assim, que na verdade são famílias educadoras, são famílias no sentido da palavra mesmo, grupo de pessoas que formam, que educam, né? Porque a comunidade terapêutica, para tratar um transtorno tão sério como a dependência química, precisa de uma equipe especializada. E o que muitas vezes a gente tem visto hoje é a família que não tem dado conta dessa complexidade, às vezes de um problema já instalado, e a família hoje é muito demandada pelo consumismo, por esse materialismo, por uma necessidade de prazer exagerada, né? A família fica mesmo desorientada. Mas a família, o que a gente tem visto muito, é a família trazer a equipe de especialistas para dentro. Então, às vezes, uma criança de 5 anos, ela já está no pedagogo, no psicopedagogo, ela vai no pediatra, já está no psiquiatra, já faz terapia e estão adoecendo as crianças. Então, essa diferença é muito importante. A família, ela não precisa trazer toda uma equipe de especialista para a casa dela. Se isso está acontecendo e todo mundo está fazendo terapia, está todo mundo fazendo alguma coisa com especialista, tem algum problema. Porque a família, ela precisa educar, formar e prevenir. E é claro que ela tem que buscar ajuda e tratar quem está doente, mas é preciso fazer uma reflexão profunda. E é isso que o Amor Exigente nos propõe. Por quê? É preciso inverter isso, é preciso inverter e trazer a sobriedade para dentro de casa. As famílias precisam ser sóbrias. Na minha época, falando assim, né? Mas quando eu era menina, sobriedade, para mim, era um homem de paletó preto, sério, né? Assim, escuro. Né? Sobriedade não é isso. E outras pessoas, depois eu comecei a achar, e todo mundo falava, que sobriedade era abstinência, era uma pessoa que não bebia. Então, fulano é sóbrio, ele não bebe. Não. A sobriedade, ela é muito além da abstinência e ela é muito além do terno preto escuro e da seriedade. A sobriedade, ela é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, os frutos do Espírito Santo, um deles é a equanimidade, o domínio de si, o equilíbrio. Então, a sobriedade é uma conquista de uma vida de frutos, de uma vida de autocuidado, de autoajuda e de mútua ajuda. Ela é um fruto, ela é de tudo que a gente planta na educação, na nossa própria educação e na educação dos nossos filhos. Então, quando as famílias estão assim nessa confusão, como é que eu faço? Eu trago a equipe de especialistas todas para dentro de casa, eu levo meus meninos para a comunidade terapêutica, porque cada vez mais as pessoas querem comunidades terapêuticas para crianças, para adolescentes. Hello, onde nós estamos? Vamos parar o mundo. Para um pouco. Você faz um pouco de silêncio. Entre em contato com você mesmo. Procura saber o que você quer melhorar na sua vida. Onde você pode ser mais sóbrio. Porque o problema também não é só bebida. É compra, é trabalho, é internet, é muita roupa, é controle do outro, é muito medo. Então, nós todos estamos desequilibrados. O mundo é pouco sóbrio, o mundo é muito consumista. A gente fala demais, a gente pensa demais, a gente compra demais, come demais. Então, está tudo meio demais no mundo. Isso é falta de sobriedade. Então, se as famílias refletirem e procurarem entender como que elas podem ser um pouquinho mais equilibradas, essa pandemia, o lado positivo dela, porque tem um lado muito negativo, mas o lado positivo dessa pandemia é que ela tem nos feito pensar muito sobre o nosso modo de vida e tem nos ensinado sobre a prevenção. Né? Quer dizer, é tão possível prevenir? É possível prevenir. Lave as suas mãos, use máscara, é possível prevenir. A dependência química também é possível de ser prevenida. Né? A loucura é possível de ser prevenida. Os conflitos são possíveis. Outro dia eu vi a dona Mara falando outro dia sobre o casamento, né? Os conflitos, as separações são possíveis de serem prevenidas. Tudo é possível. O ser humano é viável. O ser humano é inteligente, ele pode chegar antes do problema. Ele pode intervir em qualquer fase do problema. Ele pode resolver o problema. Padre Haroldo sempre falava assim, para você saber se você está no caminho certo,
Você tem que estar mudando de problema sempre. Né? E se você não sabe mudar de problema, o seu problema é sempre o mesmo, há anos e anos e anos o seu problema é o mesmo, tem alguma coisa errada. Então, o problema não é ter problemas, mas é mudar de problema. Então, as famílias precisam levar mais para... O que seria terapêutico dentro dos lares hoje, das famílias? O que seria um lar terapêutico? Um lar educativo, um lar que tem honestidade, verdade. Os pais querem que os filhos falem a verdade, mas eles muitas vezes não falam a verdade para os filhos. Né? Disciplina. Os pais têm... A gente, hoje, o horário, dobrar a roupa, arrumar a casa, arrumar... Hoje... É difícil, os pais têm, né? Mas todo dia é dia, toda hora é hora. Mesmo que o seu familiar tenha 40 anos, se você começar a falar a verdade, com educação, com mais liberdade, com respeito, e começar a manifestar a sua insatisfação, como você falou aí, um pouquinho, né? Não ter medo de gerar uma crise e de buscar a mudança que você quer, com diálogo, com cooperação, com apoio, as coisas mudam. E se a sua família tem um problema e não consegue fazer isso sozinho, tem uma ideia, mas não tem iniciativa, mas não tem apoio, né? Às vezes tem apoio, mas não sabe o que fazer, o Amor Exigente está aí. Né? As comunidades terapêuticas estão aí. O seu programa aqui, né, tantos programas informativos importantes para esclarecer as famílias, né, mas principalmente o Amor Exigente. Existem outros programas também, a Lanon, Naranon, para as famílias, que tem muitos princípios que ajudam a lidar com o problema, né, da dependência química, mas como Amor Exigente, para prevenção, eu nunca vi. Sabe? E há muitos anos eu vivo o Amor Exigente, ensino. Nós temos 5 filhos, Ronaldo e eu. Os nossos filhos, eles chamavam o Amor Exigente de Amor Ferra a Gente, porque eles tinham, né, ficavam porque nós exigíamos, os meninos cresceram dentro de uma família com amor exigente. Hoje são pessoas maravilhosas. O meu segundo filho hoje é gestor da comunidade terapêutica, ele é gestor de uma organização que se chama Terra da Sobriedade, que tem, dentre os vários programas, uma comunidade terapêutica funcionando. Mas todos os nossos programas da Terra da Sobriedade são fundamentados no amor exigente. Então, temos prevenção para crianças e adolescentes envolvidos com tráfico. O programa é fundamentado no amor exigente. A reinserção social com república, moradia assistida, totalmente fundamentada no amor exigente. Os grupos de familiares, o próprio programa de tratamento intensivo, todas as palestras, tudo que nós fazemos é fundamentado no amor exigente. Realmente e tem grupo de amor exigente da FEAE funcionando dentro da Terra da Sobriedade também. Muito bem. Ana, amei te conhecer, te receber aqui no nosso Vida Melhor. Muito obrigada. Luiz Fernando me falou que o seu marido também tem tanto conteúdo para passar. Na semana que vem estaremos juntos, então, tá bom? Já faz o convite para ele, tá? Ai, que bom. Muito obrigada. Que bom estarmos juntos novamente, porque é um tema que Dona Mara tem repetido muito nos nossos grupos virtuais de amor exigente, que a família precisa se tornar uma comunidade terapêutica para, em especial, receber o dependente químico que está lá saindo do tratamento. Com certeza, tem que ser o porto seguro, né? E olha, Luiz Fernando Calduro e Ana Luísa Viana são voluntários de Amor Exigente. O site é amorexigente.org.br. Você pode entrar em contato. Hoje funcionam os grupos online, que são maravilhosos, através do WhatsApp 19 98449 8044, porque aí você já vai receber o link para participar das reuniões, tá? 19 98449 8044, certo? Gratidão, estaremos juntos novamente segunda-feira. Muito bem, muito obrigada. Alegria! Alegria sempre. Obrigada, Luiz Fernando. Obrigada, Ana.